Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a médica neurologista Cícera Pontes, presidente da Associação Parkinson de Alagoas, a ASPAL, ela que coordena um ambulatório, o primeiro ambulatório de Parkinson aqui instalado no estado, precisamente no Hospital Universitário, há cerca de mais de 4 anos, não é? Ela também coordena lá no hospital o primeiro ambulatório de Parkinson que foi instalado, mas também uma pesquisa científica que se propõe a mapear o quantitativo e o perfil das pessoas portadoras da doença aqui no estado. Eu agradeço antecipadamente a doutora Cícera Pontes por estar aqui com a gente para falar de um assunto do interesse de toda a sociedade. E aí eu pergunto, nesses mais de 4 anos, não é, que tem o ambulatório lá, que é a primeira referência e única até então do atendimento público aos portadores de Parkinson de uma forma assim criteriosa, dentro de uma normalidade e ainda com fundamento de uma pesquisa científica, né, acompanhando todos os atendimentos. Que balanço pode se fazer, doutora? Olá a todos, é um prazer, Gorete, estar aqui de volta a esse programa. O ambulatório de Parkinson foi criado exatamente para trazer esses pacientes e fazer um tratamento especializado, porque a doença em si é muito complexa. Então, há necessidade de um conhecimento maior em si desses pacientes. E a pesquisa veio exatamente o ano passado, que a gente começou com os estudantes da UNIT, para fazer esse mapeamento e traçar as políticas em si públicas para esses pacientes. Porque quando você faz o quantitativo, fica mais fácil, de certa forma, o poder público se engajar nisso. E a gente, com certeza, esse ano e esses próximos anos, teremos muitas novidades a esse respeito. Pois bem, esse trabalho começou de fato na Pestalozzi, né, onde a senhora prestava esse serviço lá. O que a levou a tomar essa iniciativa? Eu sempre fiz ambulatório pelo SUS. Eu vi a necessidade de trazer mais conhecimento para esse paciente, trazer mais, assim, a quantidade era muito grande. E com a demanda dos pacientes neurológicos em si, não daria tempo de eu fazer alguma coisa mais especializada. O que eu pensei? Trazer esses pacientes específicos, fazer um ambulatório especializado para esses pacientes e fazer exatamente um tratamento mais específico para eles. Porque quando você coloca o paciente de Parkinson, vamos dizer, solto em si, fica mais difícil esses pacientes serem atendidos, marcarem consultas, fazendo um tratamento mais especializado, como eu falei. E ficou, de certa forma, mais prático, que eu coloco esses pacientes nas nossas agendas em si e remarco específico no dia e na quantidade de dia de retorno que eu quiser. Então, entendeu? há um atendimento sistemático, contínuo, sem o risco de a pessoa perder tempo de ir não ser atendida. E o estresse, que tanto prejudica esses pacientes, entendeu? Até porque o estresse tem um fator importante em relação nas respostas aos medicamentos e na evolução desses pacientes. Quanto mais estressados esses pacientes estão, pior a evolução desses pacientes. Como se inicia? Como há uma preocupação também de alertar as pessoas sobre a doença que ela, na maioria não, 100% dos casos praticamente só vem aparecer, ela só vem a ser detectada, o que leva as pessoas a ir ao médico é quando elas já estão sentindo os tremores, não é? Sobretudo nas mãos, nos braços ou na cabeça. Como podemos aqui, né, para as pessoas que ainda não têm o conhecimento científico sobre a doença, defini-la e como isso pode ser evitado? A doença de Parkinson, como todos sabem, é uma doença neurodegenerativa que começa em relação a uma alteração a nível da substância negra do mesencéfalo, onde produz a dopamina, que é um hormônio, é um neurotransmissor específico, especializado nesses movimentos, principalmente os mais finos. E a progressão da doença, você começa a apresentar alguns sintomas mais específicos. O tremor não é necessariamente ser o primeiro. O que chama a atenção é a lentidão dos movimentos em um lado do corpo.
Em um lado? Em um lado, inicialmente, do corpo, é uma Não das características. Simultaneamente. Não acontece simultaneamente. Quando acontece simultaneamente, já é uma outra patologia que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, é de imediato, ou seja, de um lado direito, por exemplo, você começa a ter uma dificuldade de fazer os movimentos mais finos, de desabotoar uma camisa, por exemplo, um botão, abrir uma maçaneta. Então, a força está preservada. A diferença do acidente vascular cerebral é exatamente isso. A força está preservada. O que chama a atenção é a lentidão. E, progressivamente, você vai tendo outros sintomas, como a rigidez e aí o tremor. O tremor é o que chama mais atenção, que todo mundo tem mais, assim, sabe mais o que é em relação ao tremor. Fica mais alerta, né, para saber se é ou não Parkinson. Então, é o segundo distúrbio do movimento mais frequente. O primeiro seria o tremor essencial ou familiar, onde você tem a diferença de um para o outro, que o tremor essencial ou familiar é bilateral. E você não tem uma lentidão, você tem apenas o tremor. E outra coisa, o tremor é de ação. Quando você vai pentear o cabelo, por exemplo, aquele tremor que você... Não acontece involuntariamente. Involuntariamente. Você é mais assim, de ação. E é desde, vamos dizer assim, muito cedo. A doença de Parkinson é uma doença mais acima de 65 anos. Pode acontecer antes e até abaixo de 40 anos, que seria um Parkinson. Mas é raro. É mais raro, né, que poderia ser mais a parte genética. Mas o normal é um paciente acima de 60, 65 anos apresentar esses sintomas. Comprovadamente, podemos dizer as causas específicas ou é apenas no sentido de um caminho a ser percorrido? As causas em si a gente não sabe ainda. É uma doença, nós chamamos de uma doença de Parkinson, é um parkinsonismo idiopático. Você não tem. Tem alguns fatores que podem desencadear? Que poderiam desencadear são alterações assim específicas externas, por exemplo, que é uma doença que você pode, genética, mas onde tem uma predisposição genética, mas há algo no ambiente onde pode iniciar essa neurodegeneração. Disparar esse gatilho. Esse gatilho. Eles acreditam que os agrotóxicos, de um modo geral, ou uma partícula viral, bacteriana, ninguém sabe em si, que começa a alterar essas células em si. Esse equilíbrio. Esse equilíbrio e começa a alterar e faz processos inflamatórios, também os oxidantes, né, com dificuldade em relação a liberar esses oxidantes. Então, por isso há necessidade de ter alguns tratamentos antioxidantes, exatamente para haver uma limpeza e uma desintoxicação dessas células. Porque acredita-se que há um desequilíbrio a nível de formação de proteínas. Você começa também a criar proteínas anômalas. Como assim? Você tem uma proteína normal. Como pode identificar? Na verdade, o que pode identificar nós criamos no nosso corpo normal proteínas. Proteínas, naturalmente. As anômalas, há um sistema específico onde você retira na célula. Você retira e limpa, você retira e limpa. Quando você começa a ter esse distúrbio da limpeza em si dessas células, dessas proteínas anômalas, começa a haver uma intoxicação nessa região. Então você começa a degenerar e prejudicar exatamente as células em si, no interior do nosso corpo, em especial as substâncias negras que produz a dopamina. A dopamina, no nosso circuito de movimento, é como se fosse um maestro. Na hora que você desconecta, você tem uma redução dessa dopamina, o circuito em si começa a ter alterações específicas e no final você começa a ter os sintomas parkinsonianos, que é a lentidão, a rigidez e os tremores. Não é só isso. A doença de Parkinson é uma doença tão complexa que hoje em dia a gente está acreditando que quanto mais velho e mais idade o paciente tem, parece que começa... Não é mais predisposto, sim, pela idade é uma das condições, né? Quanto mais a idade o paciente tem maior predisposição, porque há um processo degenerativo normal, fisiológico dos pacientes em si, pela idade. Eu digo em relação à predisposição de você evoluir com a idade em si. Você tem essa predisposição genética, né, que faz com que você apresente esses sintomas em si.
Mas haveria outros fatores que poderiam ensejar uma também predisposição, por exemplo, na questão emocional, uma depressão, ou verifica-se, na verdade, a possibilidade de depressão nos pacientes, né? Mas pode ser que uma pessoa de uma idade avançada e num ambiente não muito harmonioso possa também desencadear a doença? As citações em si, que a doença de Parkinson nós dividimos em sintomas motores e em sintomas não motores. Os sintomas não motores em si é mais complexo em si, principalmente pela qualidade de vida. E você chega na depressão. A depressão dos sintomas, ou seja, ou uma personalidade introspectiva, depressão, distúrbio do sono, é um paciente onde tem aquele distúrbio do sono REM, fala muito. Tem pacientes que fala, parece que está vivendo um sonho e vive automaticamente, narrando assim, ou batendo, seja o que for, dependendo da situação que o paciente esteja vivendo. Então, a depressão, há citações em alguns trabalhos em si que mostram que, normalmente o paciente, doutora, começou quando eu senti isso. Então, quando morre um ente querido ou tem uma depressão muito grave, a impressão que é exatamente esse pool de substâncias negativas em si, que faz com que haja um start. Tem citações em relação a isso, entendeu? Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Não tem exame complementar que dessa. Por isso a importância do paciente ir para um médico especializado, que há uma identificação em relação desde o início. Um médico neurologista inicialmente o neurologista, onde vai. O que o paciente queixa, inicialmente, como eu falei? É o tremor. Você está tremendo, por que você não vai procurar o médico? Começa essa indagação. Ou esse movimento lento, mas não consegue há uma lentidão, só que os idosos, de um modo geral, têm lentidão, né? Então, por vezes, demora muito esse diagnóstico em consequência disso. Pela você observar que o idoso... Né? Fica mascarado. Você diagnosticar que o paciente está lento em consequência de Parkinson, para uma família em si, não. Depois que a gente começa a fazer o diagnóstico, doutora, realmente ele começou andando devagar. Uma coisa que é interessante, quando o paciente anda, há uma redução do balanço do braço comprometido, em consequência da lentidão. Nós fazemos movimentos automáticos. Então, a lentidão do braço, na hora que você mexe, aí nós chamamos de redução do balanço do braço. Outra coisa é o paciente, a voz começa a ficar mais inaudível, fala muito mais baixo. Então, no decorrer da doença, do quadro já instalado, a pessoa, o portador da doença, vai precisar de fonoaudiólogo, vai precisar multidisciplinar, é um tratamento multidisciplinar. Por isso a importância de você trazer esses pacientes e colocá-los em um local atendimento múltiplo e especializado. Pois bem, as formas de tratamento hoje ainda convencionais? O tratamento, como nós já falamos, o primeiro, o tratamento multidisciplinar, onde agrega a fisioterapia, a fonoterapia, a psicoterapia e também a terapia ocupacional, onde você vai colocar os pacientes com algum material específico que eles usam para comer, para levantar, para facilitar, na verdade, né? E o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso nós temos na rede pública, né, que tem algo, mas é principalmente a levodopa, que há mais de 50 anos, ela realmente ainda é o tratamento ouro. É eficiente, mas ela não trata todos os sintomas. Como eu falei, não é só a dopamina que está aí. Tem alterações na serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Então, tem vários neurotransmissores onde o paciente precisa de um tratamento assim, mais específico. Nós vamos voltar. E o cirúrgico também, claro, a gente fala. Eu ia falar do cirúrgico, porque nós vamos voltar também no decorrer da entrevista ao tratamento que é feito especificamente lá no ambulatório Parkinson do Hospital Universitário, lá no Hospital Universitário. Mas em casos de tratamento cirúrgico, o que leva a efetivar esse tratamento? A indicação do tratamento cirúrgico é em torno de 10% dos pacientes em si. Não são todos os pacientes que têm indicação.
Hoje em dia, acima de 5 anos de diagnóstico da doença de Parkinson, e quando o paciente não está mais respondendo, de certa forma, às medicações, principalmente com os efeitos colaterais que advindos do tratamento medicamentoso. Por exemplo, quando você... nós chamamos de discinesia. Discinesia são movimentos automáticos, né? E o paciente, é como uma dança coreica. O paciente começa a aumentar os movimentos específicos, que ele tem que tomar mais medicações para poder ficar nesse período, vamos dizer assim, em período ON. Período OFF é quando o paciente está totalmente sintomático da doença. E quando está assintomático, nós chamamos período ON. Então, para os pacientes acima de 10, 15 anos manterem-se pelo menos em período ON ou realizando a sua atividade do dia a dia, ele precisa tomar exatamente medicações acima do normal. E como consequência, esse aumento dessas medicações específicas que a gente dá pode levar a um processo irritativo, vamos dizer assim, celular, e começa a ter esses movimentos. É o que nós vemos em alguns pacientes que quando dá uma entrevista, algumas coisas, tem aqueles movimentos, mas muitas vezes ele prefere as discinesias do que o período OFF. Que o período OFF é totalmente sintomático, ou seja, com lentidão, com rigidez, e sem realizar as atividades do dia a dia. Doutora Cícera Pontes, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica neurologista Cícera Pontes, ela que é presidente da Associação Parkinson de Alagoas, coordena o primeiro laboratório de Parkinson instalado no Hospital Universitário há mais de 4 anos e também está à frente de uma pesquisa cuja proposta é mapear, né, o quantitativo e o perfil dos portadores da doença aqui em Alagoas. Falemos então, doutora, sobre o trabalho que está sendo feito lá no primeiro laboratório Parkinson. A proposta inicial era de se ter o atendimento de uma forma multidisciplinar, como é adequada para se tratar os pacientes por todas essas complexidades que são apresentadas durante o curso da doença. O que é a realidade? A realidade, nós atendemos uma vez por semana lá um ambulatório especializado de Parkinson, às segundas-feiras pela manhã, e o ideal seria o quê? Seria o tratamento especializado juntamente com as outras clínicas, tipo multidisciplinar, como fono, físio, terapia ocupacional e fonoterapia, juntos. Nós ainda não temos. Mas há propostas em si, em especial o governo do estado com o grupo da GAEST e SUCESP, estamos fazendo uma linha de cuidado especializado para a doença de Parkinson. Aí eu acredito que vai haver realmente uma evolução no tratamento da doença de Parkinson, porque no HU, infelizmente, nós não temos essa terapia multidisciplinar. Inicialmente eu trabalhava também na pestalose, onde lá tem a terapia multidisciplinar, só que não é
específica para os pacientes de Parkinson. Ou seja, a demanda da pestialose é muito grande, principalmente porque é para a sociedade, não específica para a doença de Parkinson. Também os pacientes em si ficam à mercê de outras terapias multidisciplinares em outros setores, como o SESMAC nos ajuda também muito, a UNIT nos ajuda muito. Então, a pestialose também, uma quantidade mínima, mas ajuda também. Então, esses pacientes ficam, de certa forma, à mercê de uma terapia multidisciplinar que, por vezes, ainda não é adequada, principalmente para captar esses pacientes. Os dados sobre o quantitativo de pacientes no estado portadores da doença. Estamos fazendo desde o ano passado, estamos, de certa forma, no início da pesquisa com o grupo dos estudantes da UNIT, de medicina da UNIT, onde vamos quantificar não só o ambulatório da doença de Parkinson em si, o distúrbio do movimento em si. Ligados a pesquisa a alguma deficiência neurológica. Ao distúrbio do movimento. Porque o distúrbio do movimento, nós temos a doença de Parkinson, que são os parkinsonismos primários e secundários, temos outros, temos coreias, temos outras coisas que levam, temos os tremores de um modo geral, temos doenças, a doença de Huntington, que é muito também comum no nosso interior aqui, nosso estado, também, que é uma doença degenerativa, onde você tem esses distúrbios mais de alterações motoras complexas, que é hereditária e que realmente o tratamento, você não tem um tratamento mais específico. Então, a gente está fazendo esse levantamento lá no ambulatório, como é mais de Parkinson, mas eu gostaria de chamar os médicos em si, do interior, ou seja, do estado em si, para mandar esses pacientes com distúrbio do movimento lá para o HU, para a gente ter esses pacientes, fazer um quantitativo assim, mais verídico possível. Mas já se tem ideia, no geral, que não seja oficial? Ainda não temos ideia ainda não, porque como nós captamos com estudantes, estamos ainda no início, porque não são pessoas específicas que têm muito tempo de fazer isso. Em cada ambulatório a gente vai captando e hoje, esse ano que nós começamos com mais efetividade, com 3 pessoas fazendo esse mapeamento. Bem, em relação a esses dados, né, é importante, como a senhora já disse no início da entrevista, que vai subsidiar aos gestores públicos a condição de estabelecer políticas voltadas diretamente para os portadores da doença aqui em Alagoas. Mas aí eu pergunto, em 2015 eu lembro que houve uma crise aqui de falta de medicamento para disponibilizar, né, pelo SUS, digamos assim. Qual é a realidade hoje? É caro fazer esse tratamento, por exemplo, na rede privada, a cobertura de planos de saúde, para quem não tem, é uma situação muito pior. Qual é a realidade do ponto de vista de quem é portador da doença, que não tem plano de saúde, ou se tem plano de saúde, há dificuldades também, muitas vezes, em um plano acatar a situação do paciente? Como é isso? O Estado em si nos oferece, o Estado e o município nos oferece aos pacientes de Parkinson as medicações específicas para a doença de Parkinson. Na farmácia geral? Na farmácia, temos os postos de saúde que oferecem essas medicações, como também a farmácia especializada do Estado oferece. O grande problema é que tem alguns, vamos dizer assim, algum período, que não sei o porquê, que faltam essas medicações, principalmente no município. E é o tipo de remédio que não pode faltar. Não pode faltar, como eu disse. Só quem sabe, conhece os pacientes de Parkinson, que sabe quão é danoso o paciente ficar sem medicação. A interrupção. Porque simplesmente o paciente, por vezes, pode ficar até sem comer, ou ter uma disfagia e fazer com que esse paciente se engasgue e tenha pneumonias de repetição, que já é uma predisposição esses pacientes terem. Então, o cuidado com o fono é primordial, principalmente em consequência da fala, porque é a comunicação, que o paciente precisa falar e ser entendido, como também comer. Quando o paciente tem disfagia, tem essa
restrição nessa área. É um Porque quando você tem endurecimento. músculo, o músculo fica rígido em qualquer lugar. Então, essa musculatura em si fica com Não dificuldade. faz a deglutição. Né? Não faz. Então, o paciente se movimento. engasga e tem aquelas que a gente chama de microaspirações, levando a pneumonia de repetição. Então, o paciente precisa fazer esse tratamento. Então, as medicações em si são... Hoje, que nós chamamos, como falamos, que a levodopa, ela é o tratamento ouro. Agora, tem outras medicações em si que também é oferecido, que por vezes também falta. E ainda outras medicações que já tem no nosso pool de tratamento, que o governo ainda não captou. São medicações mais novas, que inclusive o Ministério já, eu diria, já liberou. O Ministério da Saúde. Já liberou a compra dessas medicações que ainda nós não temos. Mas com certeza, eu acredito que esse ano vai ser um ano assim, muito gratificante, porque nós estamos na frente da Secretaria de Saúde, junto com a dos linha, quadros da Secretaria junto com de a Estado linha da de Saúde, cuidado, cedida ao HU, é isso? Sou, e a gente está fazendo exatamente esse trabalho para fazermos essa linha de cuidado. Para não faltar a medicação não faltar, também. porque fazendo a linha de cuidado, você fazer o caminho que o paciente vai percorrer com aquele diagnóstico, desde a atenção básica, de você suspeitar que o paciente tem, até a colocação do ambulatório especializado e a solicitação de exames complementares, tipo a tomografia, a ressonância, para excluir outras patologias, que seria o diagnóstico diferencial. Então, a partir daí do diagnóstico específico de Parkinson, colocar os pacientes numa terapia multidisciplinar e também o retorno para a sua sede da atenção básica, ou sempre retornando para um tratamento mais especializado. Então, fechando esse círculo, eu acredito que vai haver uma humanização desses pacientes, porque esses pacientes, de um modo geral, e familiares, não têm condições de estar atrás desse tratamento. E a ideia também é engajar esses pacientes, colocá-los nesse ambulatório especializado, juntamente com medicações específicas, saindo do ambulatório com a receita e indo pegar. Porque já existe no nosso Brasil, por aí afora, exatamente isso. Então, em Salvador, a gente vê essa próximo, não específico para Parkinson, mas a gente sabe que existe, principalmente para idoso, facilitar o paciente a receber essas medicações. Porque hoje você recebe do município, recebe do estado. Então, o caminho é muito longo. E, por vezes, o paciente não tem. Debilitado, familiares. Então, são idosos. E são idosos. E o Estado, ele já disponibiliza em alguns... colocar, seria aquela medicação em casa. Alguns pacientes já recebem. Foi assim foi uma maravilha. É um avanço. É um avanço. É uma economia, de certa forma, para o Estado, porque o paciente não receberia muito mais medicações, diria assim, né? Medicações sabendo que o paciente, atendimento de alta complexidade. De alta complexidade, e o paciente sabendo que vai receber. Então, tira esse estresse, tira essa ansiedade, e o tratamento evolui muito bacana, ou seja, é uma das doenças neurodegenerativas que a gente consegue fazer um tratamento, de certa forma, eficaz. Com o progredir da doença, tem alguns pacientes que evoluem melhor e outros pior. Esse pior é exatamente a diferenciação genética desse paciente, que tem uma evolução mais, assim, eu diria, mais complexa, mais lenta e mais complexa, porque a doença de Parkinson, ela é lentamente progressiva. Ela não é uma doença onde você faz o diagnóstico hoje, daqui a 2, 3 anos você está de cadeira de rodas. Quando há, sim, há um quadro diferencial que nós chamamos de Parkinsonismo plus, que é um processo mais degenerativo, mais eu diria, mais rápido, que levaria esses pacientes a ficando mais debilitado, né, na cadeira de roda, mais precocemente. É caro? O remédio, a medicação para o tratamento, em geral, é uma medicação cara? É uma medicação cara, alguns sim. A levodopa em si não é tão cara, mas quando você coloca, vamos dizer assim, em torno de uma caixa de 30, 60 comprimidos, em torno de 60, 70 reais. Mas tem uma portaria em relação que o governo oferece, que é um percentual menor, que você consegue comprar com um custo menor. Mas, de certa forma, quando você agrega outras medicações,
Se faltar, principalmente a rede especializada de Parkinson, fica em torno de uma caixinha, em torno de R$180. Então, fica muito caro para eles. Não é uma doença... nós temos em torno de, diria, 5 em torno de medicamentos. Então, nós podemos agregar essas medicações em conjunto, porque cada um tem uma função. Você tem a levodopa, que é a dopamina pura. Aí tem outros que você bloqueia a degradação da levodopa, porque você precisa da levodopa para subir no cérebro, levodopa, não dopamina. E quando ela entra, a levodopa, ela degrada perifericamente e central. Então, a levodopa precisa de subir como levodopa lá em cima, para poder degradar como dopamina. Não sei se vocês estão entendendo. Então, tem outras medicações que bloqueiam essa degradação periférica. Então, faz com que ela demore e fique mais tempo essa levodopa suba. Então, há necessidade, por vezes, de agregar outras medicações. E não só 1, 2, 3, cada uma fazendo a sua indicação. É um tratamento articulado, né? De drogas e... Eu diria articulado e individualizado. A mesma doença, você pega um paciente, você precisa individualizar. É muito complexa, porque não é uma receita de bolo. É você chegar e conversar com o seu paciente. E vem que nível ele está, como ele responde à medicação. Principalmente porque você tem a levodopa em si, ela dura em torno de 2 horas para degradar. Por isso a necessidade de você ter outras medicações para evitar essa degradação mais rápida. Então, por vezes, tem paciente usando 3 em 3 horas as medicações. E a gente precisa agregar para poder melhorar esse estado. Doutora, na parte emocional, o que caberia às famílias no enfrentamento de uma doença como essa em um dos seus membros? Após o diagnóstico da doença de Parkinson, o primeiro abalo, vamos dizer assim, é para o paciente. O paciente, por vezes, se esconde. Quando ele vai só para a consulta... Constrangimento? Constrangimento também, eu diria, no externo, né? Vamos dizer assim, no social em si. Mas o paciente em si, ele, quando tem o diagnóstico e a família não sabe, por vezes até esconde por algum tempo esse diagnóstico. Ele fala, doutora, só quem sabe sou eu, e às vezes minha irmã, ou às vezes minha esposa, eles podem contar. Mas com progredir, a doença vai evidenciar. Então, outros pacientes não têm esse constrangimento de sair no social, exatamente porque tem esse tremor. Quanto mais ansioso o paciente está, mais apresenta esse tremor. Outra coisa também que o paciente tem inicialmente é uma dificuldade no lembrar algumas palavras, no discurso. O paciente começa a ter uma dificuldade de contar um caso e falta uma palavra. Adequada. Então, adequada, ou ele sabe que quer falar, mas ele não consegue lembrar. Então, o discurso desse paciente, principalmente em um âmbito mais assim social e com amigos, fica mais difícil. Então, ele começa a se recolher em casa. Então, essa complexidade. Mais um motivo que eu achei exatamente para trazer esse paciente para o social. Porque quanto mais tranquilo esse paciente tiver, quanto menos estressado esse paciente tiver, as respostas são melhores. A família cumpre um papel fundamental. Fundamental. Principalmente porque a doença de Parkinson é o seguinte: você está bem agora. Eu digo sempre, brinco com meus pacientes, que a doença de Parkinson é uma onda. Hoje você está mais ou menos, hoje você está ótimo, e você vai caindo. Então, durante o dia do paciente é exatamente essa onda. Essa e por vezes o familiar não entende isso, que hoje, agora ele está bem e daqui a 20, 30, 40 minutos ele não está bem. Então, são esses períodos on e off que fazem com que a qualidade de vida dos pacientes fiquem complexa, né? Complexa e muito comprometida, porque o paciente, além do tremor, rigidez, lentidão, ele tem a depressão, ele tem pacientes que têm instabilidade postural, muitas vezes o paciente tem alterações da pressão arterial, tem constipação também. Isso tudo que eu falei, tem alguns pacientes que não têm Parkinson, que podem ter, de um modo geral, na sociedade. Mas o estudo mostra que esses pacientes de Parkinson, quando você volta atrás, esses comprometimentos não motores, sintomas não motores, são muito precoces em relação à doença. Que já se instalou. Que já se instalou e que vai aparecer mais tardiamente com os sintomas que eu já te falei. Pois bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta.
toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a médica neurologista Cícera Pontes, presidente da Associação Parkinson de Alagoas, a ASPAL. Ela coordena o primeiro ambulatório do Parkinson aqui no Hospital Universitário e também está à frente de uma pesquisa científica que vai mapear, né? Começou há 1 ano e meio essa pesquisa e vai mapear sobre os portadores da doença aqui em Alagoas, sobre os aspectos quantitativos, como também do perfil desses pacientes. E dentro desse contexto, a professora, a médica Cícera Pontes, que é uma professora, né, didática na forma de colocar o entendimento para nós leigos sobre a doença, durante o seu trabalho da pestalose, foi feito o lançamento, né, de uma cartilha que trata dos direitos dos parkinsonianos. Então, a ASPAL, ela editou essa cartilha para facilitar a vida de quem é portador da doença, como também de mostrar a esses portadores os direitos que muitas vezes são negados ou eles não têm conhecimento sobre eles, né? Como foi possível elaborar essa cartilha, doutora? Inicialmente nós criamos, né, a Associação de Parkinson, já tem 9 anos isso, e a gente está tentando exatamente trazer esses pacientes numa colocação mais, um tratamento mais especializado e específico. Essa cartilha é exatamente colocar os direitos dos pacientes com deficiência, né, e em especial também dos pacientes de Parkinson. Então foi um grupo do Grupo Parkinson também na Bahia, juntamente com o senhor Genaro, né, que ele nos proporcionou essa cartilha e nós adaptamos ao nosso estado, né? Na época nós trabalhávamos na pestalose, mas quem deu um grande apoio para nós foi a Secretaria do Estado de Saúde. A CESAL. A CESAL que nos proporcionou as condições objetivas para que pudesse realizar esse tipo de... É muito interessante porque aí tem um resumo, né, de todo o que é a necessidade de quando você vai solicitar um serviço, um direito seu. Uma questão ligada até à cidadania, né? A cidadania. E muitas vezes esses pacientes são negados, né? Que eles têm esse direito e pelo conhecimento, por vezes o paciente vai muito bem para ser analisado, mas o paciente não é exatamente, porque ele está medicado, né? Então o paciente, você precisa conhecer a realidade desse paciente. Quando a gente faz um atestado específico, que o paciente tem direito, em consequência, ser portador da doença de Parkinson, por vezes é negado. Pois bem, nesse contexto, há que se ter um capítulo à parte para os cuidadores, né? Os cuidadores têm que ter consciência desses direitos também, porque normalmente a pessoa que é portadora da doença, no futuro ou durante o curso da doença, vai precisar de um cuidador, não é? A doença em si, como ela é lentamente progressiva, há essa necessidade. Além de ser idoso, o paciente apresenta essas características mais assim específicas de lentidão, de rigidez, alterações cognitivas, né, que pode, consequência da memória principalmente também. Então, há uma necessidade do cuidador. E você, para mim, precisa fazer um tratamento para o cuidador.
porque os pacientes em si, os cuidadores em si, eles precisam, e normalmente são idosos, é um familiar ou alguém que esteja com ele e precisa de ser cuidado. Me chamou a atenção aqui no índice, a saúde, o que trata, o direito de todos, acesso aos dados médicos, que é o prontuário do paciente, né? Licença para tratamento, aposentadoria por invalidez, renda mensal vitalícia, isenção do imposto de renda, andamento prioritário judiciário, quitação de financiamento de casa própria, PIS, PASEP, plano de saúde, seguro-saúde, fundo de garantia, compra de carro com isenção do imposto IPI, que é interessante que saibam que tem esse direito, né? Documentação necessária, isenção de imposto sobre operação financeira, IOF, isenção de ICMS, isenção de imposto IPVA, previdência privada, seguro de vida, transporte gratuito, isenção de tarifa nos transportes urbanos, legislação, enfim, é uma cartilha que pode ser adquirida de que forma? Porque é muito útil. Ele está online, né? No site www.neuromacel.com.br, e você colocar a cartilha de Parkinson ou colocar o meu nome, você já apresenta nesse site. Inclusive, ele está sendo renovado, mas logo, logo vai ter um acesso mais específico e de um layout novo. O acesso à organização da associação, como ela funciona, há reuniões semanais ou quinzenais, como as pessoas podem participar dessa associação? Essa associação criada há 9 anos, né? Vai completar agora, tem 8 anos, vai completar dia 20 de dezembro. Ela tem esse intuito de trazer esses pacientes para agregar e fazer um social, como eu falei. Ela funciona uma vez por mês na Sociedade de Medicina de Alagoas. Também quero agradecer ao grupo da sociedade, ao presidente, né, porque cede esse espaço há algum tempo. Então, nós apresentamos lá no nosso ambiente música, fisioterapia, dança. Então, eu também, como gosto muito de música, por vezes eu apresento, a gente canta, toca violão, então apresenta como se for... Há uma necessidade de uma expressão, porque para o fono para a deglutição e para a fala, é muito importante isso aí. Então, a música, a alegria em si, então a gente consegue colocar esse espaço, né? A arte. Então, tem a dança-terapia com o Max, que ele também nos ajuda muito, e o que nós estamos aspirando é fazer nosso coral. Há um tempo atrás, o nosso maestro nos ajudou muito, o Almir Medeiros. Ele nos ajudou muito, mas eu estou até falar com ele para poder voltar para a gente, para trazer essa alegria, que foi muito benefício que foi trazido para os pacientes parkinsonianos. Então é uma alegria. Nós fazemos as festas de carnaval, São João com roupas típicas, carnaval. Então é uma alegria para trazer esses pacientes ao nosso social. E no site nós temos várias festas em si, com os vídeos que a gente tenta trazer esses pacientes para uma realidade, vamos dizer assim, com mais tranquilidade, né? Com menos trauma, para poder a evolução ser, de certa forma, mais benigna possível. Menos dolorosa. Menos né? dolorosa, Pois porque é. ainda é uma doença muito complexa e sem definição, eu diria, para a etiologia. Doutora Cícera Pontes, nós estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Eu gostaria que as pessoas em si, que tivessem os pacientes de Parkinson, levassem esses pacientes para o HU. Nós estamos, como a Gorete falou, nessa pesquisa para quantificar. E quantificando esses pacientes, a gente tem como traçar políticas públicas específicas para esses pacientes. Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem. É só encaminhar para de segunda-feira lá no Hospital Universitário. Pode colocar no meu nome, Cícera Pontes, e a gente vai fazer essa marcação, ok? E a doença de Parkinson, como todo mundo sabe, é uma doença neurodegenerativa, mas é uma das poucas que tem cura. Então, há necessidade também de trazer esses pacientes para um ambulatório especializado. O quanto antes, né? O quanto antes. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação e, claro, vamos ter outra oportunidade para aqui divulgar os resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa. Obrigada Excelente. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês.
Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Até lá.